Vamos falar sobre operadores em linguagem C++. O primeiro operador que nós vamos trabalhar é o operador de atribuição. Esse operador de atribuição, ele vai ser utilizado para quê? Para atribuir valores às variáveis. E ele é sempre representado pelo sinal de igual, tá? Então, nós vamos estar sempre representado pelo sinal de igual. Vamos ver um exemplo aqui embaixo. Criei uma variável do tipo x e uma variável inteira do tipo x, uma variável char do tipo sexo. Então nós temos essa primeira linha, ó, x, o operador 5. A leitura correta que se faz sobre isso, a gente fala o seguinte: x recebe 5, tá? Então não utilize a leitura igual, porque vai acabar confundindo lá na frente, quando a gente for aprender que o operador de igualdade, na verdade, em linguagem C, eles são dois iguais. Então, nesse caso, nós vamos ler igual. Então, nesse caso, tem que se ler o quê? X recebe 5, tá? Então, o que isso faz? Ele pega o valor 5 e coloca esse valor 5 dentro da memória do computador. Então, lá no espaço de memória, que nós teríamos lá um espaço de memória lá reservado, né, para a variável x. Então, na hora que essa linha for executada, o que ele faz? Ele coloca o valor 5 nesse espaço de memória, tá? A linha de baixo a gente vai ler x recebe x mais 3, tá? E na última, sexo recebe f, tá? Então, o que é interessante é que sempre nós temos uma variável única recebendo alguma expressão do outro lado, tá? Um dos erros clássicos que às vezes a gente vê os alunos fazendo é algo assim, por exemplo, x mais 1, aí ele acha que x mais 1 é igual a 3. Não é. Essa expressão não é válida para esse tipo de atribuição, tá? Não é igual a matemática isso aqui, tá? Então sempre vai ser da seguinte forma: nossa atribuição, sempre nós vamos ter uma variável ou operação, né? No caso nosso operador de atribuição, seguida por um valor ou uma expressão assim por diante, tá? É, Na linguagem C também nós temos o que nós chamamos de operadores aritméticos, tá? Eles são divididos em duas classes, os que são binários, tá? E os operadores unários. Vamos ver alguns binários, né? No caso, a adição, a subtração, multiplicação, divisão e esse resto da divisão que a gente fala que é o módulo, tá? Então vamos ver alguns exemplos. Então nesse caso, x recebe x mais 1. Né? Então, o que acontece? O valor de 1 vai ser somado a x e depois de ser somado vai ser atribuído para x. Nesse caso, x recebe 5 vezes x menos 4. Então, nesse caso, a precedência a gente vai ver depois, mas é igual à matemática. Então, primeiro ele faz 5 vezes x, o valor de x, depois subtrai 4 e esse resultado todo é atribuído para x. No caso de cá, no último aqui, a gente vai olhar também, nesse operador aqui nós temos o parênteses. Então, é igual na matemática também, o parênteses ele precede. Então, 3 vezes x é feito e em seguida divide esse valor por 5 e esse resultado final é armazenado dentro da variável x lá na memória, tá? Agora, uma das coisas interessantes que nós temos em C, né, que tem algumas aplicações, é o que a gente chama de divisão de inteiros. Vamos ver esse caso. Eu tenho um int x e um float y. Olha, vamos analisar essas duas expressões. X recebe 5 dividido por 2 e y recebe 5 dividido por 2. Qual que é o valor esperado nessa operação e nessa operação? A ideia intuitiva, né, nossa, é que 5 dividido por 2 vai dar 2,5, 2,5, certo? Só que para essa operação, como o x é o inteiro, ele vai conseguir armazenar somente a parte inteira. Então o x vai receber o valor dele vai ser somente 2, certo? Mas aí que tem uma coisa que às vezes confunde muito quem está começando a programar. 5 dividido por 2, nesse caso para y também, a resposta é 2. Mesmo y podendo armazenar 2,5. Mas por que isso acontece? Porque é o seguinte, quando nós temos um inteiro dividido por outro inteiro, então nesse caso nós temos um inteiro dividido por um outro inteiro, a resposta é um inteiro. Então, por mais que eu tenha o y como sendo float, ele vai retornar essa operação 5 dividido por 2, um valor inteiro também, então o valor de y vai ser 2. Então, essa é uma das coisas que, às vezes, na hora do cálculo, você está implementando o programa, você não percebe.
mas na hora do resultado começa a dar alguns erros. Então a gente tem que avaliar a situação. Mas como é que a gente resolve isso? É bem simples. Basta transformar um dos dois números em inteiro. Oh, desculpa, em reais, ou seja, em float ou double. Uma das formas de fazer basta colocar um ponto zero ou no 5 ou um ponto zero no 2. Aí a resposta vai dar, como esse aqui não é inteiro, é um float dividido por 2, dá um float. Uma outra forma que nós chamamos de casting, tá? Chamamos de casting. O que esse casting faz? Ele transforma o número que está próximo dele no formato. Então, no caso, eu estou transformando esse 5 num float. Então, float dividido por inteiro, a resposta também sai um float. Então, o valor de y para essas duas situações é 2,5. Tá? Vamos ver agora nossa última operação, no caso, nossa operação módulo. Imaginamos a seguinte situação: x e y. X recebe 15,7 e y recebe 15 mod 5. Tá? 15 dividido por 5, 15 mod 5. Nós já sabemos o valor de x que nós estamos esperando aqui para esse caso, né? Que vai ser uma parte inteira, somente o resultado. Mas se a gente olhar agora y17 mod 5, quanto que vai dar isso? Isso é bem simples, a ideia é bem legal para a gente ver, né? Basta fazer uma divisão mesmo. 17 dividido por 5 dá o quê? 3, certo? 3 vezes 5 dá 15. 17 menos 15 dá 2. Então, nesse caso aqui, nós temos as duas operações. O caso 3 é a divisão de inteiro. Então, 15 dividido por 5 dá exatamente quem? 3. Igual nós vimos no slide anterior. E nesse caso, então, esse último valor aqui, então, que é o resto da divisão, é o que sobra, né? Porque vai dar 15 aqui, é que a gente consegue obter através desse porcento aqui, que é o módulo, né? Que é o operador de módulo, que é exatamente que é o resto da nossa divisão. Então, o que é interessante para esse operador, né, de módulo, é que eu consigo recuperar essa informação do resto da divisão. E uma aplicação bem interessante para isso seria, por exemplo, dado um número qualquer, eu quero saber se esse número ele é par ou ímpar. Basta pegar o número e dividir. Por exemplo, vamos pegar o número 4. 4 é par ou ímpar. Se eu dividir o 4 aqui por 2, o que eu tenho? 2 vezes 2, 4, sobra 0. O resto é 0. Se eu pegar um outro número, vamos pegar o ímpar, 5. 5 dividido por 2 dá quem? Dá 2, 2 vezes 2 dá 4, sobra 1. Então, se vocês continuarem fazendo essas operações, vocês vão verificar que sempre que eu faço um módulo por 2 de um número, se ele for par, o resto é 0. E se ele for ímpar, o resto é 1. Então, uma das aplicações para esse módulo aqui seria isso. Um outro que é interessante também para números decimais seria, por exemplo, imagine que eu tenho esse número aqui 15 e eu quero separar o 1 do 5. Como é que eu faço? Se eu fizer a divisão por 10, o que dá? Dá 1. 1 vezes 10 sobra 10, sobra 5. Então, o nosso divisão aqui, que a gente pode chamar de div também, a divisão da parte inteira, nós conseguimos obter o 5 com a divisão de inteiros e conseguimos obter o 1 com a divisão de inteiro e 5 com o mod. Então, é uma aplicação bem interessante, até mesmo para a gente conseguir quebrar um número nas suas partes, nas suas unidades, tá? Os números decimais e suas unidades. Um outro operador que nós vamos ver é operadores unários. Eles só operam por um único número. Um dos anteriores operavam entre dois valores. Nesse caso, vou operar um único. O primeiro que nós temos é o menos unário. Então, x recebe, por exemplo, nesse caso, menos 8. Então, menos 8 é um número. Então, menos 8, esse operador unário aqui. Ou então, x recebe menos x. Nesse caso, o valor de x aqui, resultante, vai ser 8. Tá? Então, é um operador bem simples. O outro operador que nós temos é o operador de incremento e decremento. No caso, seria o mais e o menos menos. Por exemplo, se eu tenho uma operação int x é igual a 4, se eu fizer a operação x menos menos, ou então menos menos x, todas essas duas operações, elas vão resultar exatamente nessa mesma expressão aqui. X recebe x menos 1. Então, nesse caso, se x é 4, x menos menos vai ser a mesma coisa que x recebe 4 menos 1. Então, o valor nesse primeiro caso é 3. E nesse menos menos x também, mesmo ele estando na frente, a resposta também pode ser substituída por esse aqui também, que vai ser quem? X recebe
x menos 1. Então, como x agora vale 3, ele vai para 2. Mas os operadores aqui, né, dele está na frente ou está, no caso está atrás aqui ou está na frente do x, ele vai fazer diferença em operações como esse tipo de caso aqui, que nós vamos chamar ela, por exemplo, para esse primeiro caso, chamado de pré-fixado, que nós temos, por exemplo, um n e o x recebe 4. Então, n recebe mais x. O que acontece nesse caso n recebe mais x? Tá? Após executar essa operação, o valor de n vai ser 5. E o valor de x também vai ser 5. Por quê? Primeiro ele executa essa operação mais x. Então x era 4, ele vai para 5. E o resultado ele atribui a n. Então nós podemos ver a equivalência dele seria exatamente essa expressão, ela equivale a essa de cá. Mais x, então o valor de x vai para 5. Depois n recebe x. Então n recebe 5. Agora, se a gente utilizar dessa forma que a gente chama pós-fixado, a mesma expressão mais x, olha para vocês verem o que acontece no resultado. O valor de n ele vai ser 4 e o valor de x vai ser 5. Por quê? Porque primeiro ele atribui o valor de x para n e depois ele calcula o valor de x. Então, nesse caso, ele vai ser equivalente a essa operação aqui. N recebe x e só depois ele faz x mais. Tá? Então, quando nós usamos esses operadores de incremento e decremento, temos que tomar esse cuidado e podemos ter resultados bem diferentes para ele aqui. Tá? O pré-fixado e o pós-fixado. Vamos ver agora, é possível a gente combinar os operadores aritméticos com os operadores de atribuição. Tá? Então, o que eles são, no caso, esses operadores aritméticos de atribuição? São operadores binários que combinam as operações aritméticas com atribuição. Vamos ver na tabela abaixo para a gente entender. Olha a primeira expressão. 1 mais recebe 2. Então, o que significa isso? Ele é equivalente a i recebe i mais 2. Então, i mais recebe 2 é equivalente a i recebe i mais 2. Então, é uma forma de simplificar expressões quando nós temos exatamente o quê? Uma variável recebe a própria variável mais 2. Igual nós vimos lá, que a operação x ela equivale exatamente a quem? A operação x recebe x mais 1. Então, nesse caso, eu poderia substituir essa expressão por quem? Porque x mais igual a 1. Tá? Então, nesse caso, sempre que eu tenho a expressão, a variável recebendo a variável mais alguma coisa, eu posso fazer. Então, a gente olhar aqui nessa situação, vamos olhar o de baixo, x vezes y mais 1. O que significa isso? X recebe x vezes y mais 1. T divide, né, recebe 2,5. Então, T recebe T dividido por 2,5. E assim por diante, todas as nossas operações. Então, podemos escrever dessa forma, mas é uma forma mais simplificada, ou então podemos escrever dessa forma também. Qualquer uma das duas está correta. E para a gente terminar essa parte de operadores, no caso aqui essa parte aritmética, vamos ver a precedência entre os operadores aritméticos. Primeiro vai vir sempre o menos unário. Tá? Depois os parênteses mais internos até ir para os externos, assim igual na matemática acontece. Em seguida tem os operadores vezes, divisão e o mod. E por último o mais e menos. Então, os operadores que possuem, no caso, a mesma prioridade, igual o vezes, divisão e o caso mod aqui, eles são executados da esquerda para a direita. Tá? Então, para alterar a prioridade da tabela, deve-se utilizar o quê? Os parênteses mais internos. Então, vamos avaliar um caso de uma expressão aqui para a gente entender isso. Vamos ver essa expressão primeiro. X recebe 3 mais x dividido por 4 vezes y. Olha matematicamente o que significa essa expressão. X recebe 3 mais x dividido por 4 vezes y. Tá? Se colocarmos o parêntese nessa primeira parte, 3 mais x, a expressão fica da seguinte forma. X recebe 3 mais x dividido por 4 vezes y. E se colocarmos agora um parêntese na última parte da expressão, nós conseguimos atingir essa expressão aqui. X recebe 3 mais x dividido por 4 vezes y. Então temos que tomar muito cuidado na hora de escrevermos as expressões.
que muitas vezes o programa ele não vai dar erro, mas o cálculo matemático vai estar errado. E aí o que acontece é que muitos não percebem isso. Então é sempre interessante usar parênteses quando você tiver algum tipo de dúvida. Igual nesse caso, se você estava querendo escrever essa expressão aqui e escreveu essa de cima ou essa de cima, você está errando o resultado do seu programa. Então temos que, sempre que você tiver alguma dúvida, coloque os parênteses aí para separar as expressões no formato que você quer, tá bom?